Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 26, a segunda parte do texto. Atos 11, versículo 26, a segunda parte do texto. A parte B do versículo 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você pode repetir, eu começo e vocês vão até o final. Ser um verdadeiro cristão. A minha palavra hoje é bem pedagógica para você. Existem 3 características fundamentais que vai mostrar se alguém é um verdadeiro cristão ou não. Tem outras? Claro que tem. Tem várias outras? Claro que tem. Mas essas 3 aqui são inegociáveis. O que mostra que você é um verdadeiro cristão, meu irmão, vou logo começar, não é a roupa. Ah, pastor, e antes que alguém pense uma outra coisa, eu já vou logo cortando. Ah, então quer dizer que pode vestir de qualquer jeito, ser avacalhado, imoral, indecente? Não precisava nem dizer isso. Porque um verdadeiro cristão se comporta com ordem e decência. Mas eu estou falando, sabe por quê? Porque muitos pensam, colocam a roupa num estágio que ela não pode estar. Isso é a roupa que dita se alguém é um verdadeiro cristão. Não é isso. Isso é resultado, não é causa. Também não é porque você tem carteira ou cartão de membro ou pertence a uma igreja dita evangélica. E nem porque você usa jargão evangélico. Olha aí, vaso, tudo bem, vaso? Aleluia. Também não é por isso. Existem 3 características fundamentais de um verdadeiro cristão. Isso eu estou falando verdadeiro cristão porque tem um falso cristão. Se tem um verdadeiro é porque tem um falso. Isso aqui é muito sério e muito importante. Então, eu vou falar dessas 3 características para você se situar, para nós podermos nos situar realmente na vida cristã. Bem, a primeira característica é que é impossível alguém ser um verdadeiro cristão se não for discípulo de Cristo. Isso aqui é a primeira condição, discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo tem uma primícia que é imitar o mestre. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo. Então, se você imita a Cristo, você obedece a Cristo. 1 João 2,4 diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a primeira condição é que se alguém é um verdadeiro cristão é porque quer pautar a sua vida na vida de Cristo. Por isso que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A vida deles imitava a vida de Cristo. A vida que Cristo levou aqui na terra, como ser humano. É isso que eles estão dizendo. Esse aí parece com Cristo é cristão. Uma outra coisa aqui, então, nós temos, não é? Eu estou te mostrando aqui, certo? Que é condição sine qua non para que alguém possa ser um verdadeiro cristão. A primeira característica é discípulo de Cristo, e aqui estão as marcas do discípulo. E a primeira que eu falei é imitar o mestre. A segunda é produzir frutos. Eu sei que vocês sabem, eu estou repetindo para você consolidar. Os dons são de Deus para o homem. Os frutos, plural, não estou falando de fruto do Espírito. Frutos, tudo aquilo que você produz, a partir da transformação pelo poder do Evangelho, é do homem para Deus.
Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação são dados por Deus sem arrependimento. E 1 Coríntios 12:11 diz que o Espírito distribui os dons como Ele quer. Esse é o maior erro do movimento pentecostal, e com todo respeito, eu não vim aqui tapar sol com peneira, da Assembleia de Deus, de querer olhar a vida de alguém pela manifestação dos dons, e não dos frutos. E eu tenho que dizer para você que Jesus falou que vai ter gente com dom espiritual que vai para o inferno. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, ele vai falar isso. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pelo teu nome nós não profetizamos? Dom espiritual. Pelo teu nome nós não expulsamos demônios? Operação espiritual, não é dom. E pelo teu nome não operamos maravilhas? Dom de maravilhas, voltou de novo, mais um dom. E o que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Operaram tudo isso porque usaram o nome de Jesus e não a vida de Jesus em si. E o Senhor está dizendo: não conheço essa gente não. O que nós temos que entender é que os dons espirituais é a manifestação do sobrenatural de Deus através de homens, como manifestação da grandeza, misericórdia e graça de Deus para o ser humano. O lugar onde mais se manifestou maravilhas na história da humanidade foi no deserto. E morreram lá quase 2 milhões, e só sobraram 2. Porque a manifestação do poder de Deus não significa aprovação de conduta, mas significa a grandeza da sua misericórdia e do seu favor. A verdade é que os frutos, eles cumprem 3 funções, porque eu e você temos que produzir frutos. O que é isso? Fruto é a manifestação do nosso cristianismo entre os homens. Os frutos são a manifestação do nosso cristianismo que abençoa pessoas. Os frutos, a manifestação do nosso cristianismo que glorifica a Deus. Como é que uma árvore não produz bons frutos? Como é que é? Como é que é isso? Olha o que o Senhor Jesus falou em João 15:8. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Quem dá fruto sou eu. E ele repete no versículo 16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedis ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, meu amado irmão, não existe cristão verdadeiro se não for discípulo de Cristo. A marca do discípulo é que imita o mestre, é que produz fruto. Em terceiro lugar, a marca do discípulo, que é estar sempre junto do mestre. Quer estar sempre, como é que eu faço isso? Através do Espírito Santo, através da oração, através da palavra, através de você estar prestando um culto a Deus, através da comunhão com os irmãos, através de uma vida santa. Você está dizendo que quer estar perto do mestre. Vocês lembram daquele discurso antagônico, não é? Diametralmente oposto do seu início ao final, que é João 6. Começa com bênção, multiplicação de pão e de peixe, e depois Jesus começa a arrochar.
Quem não comer a minha carne e não beber meu sangue não tem parte comigo. A turma começou a cair fora. 1.000, 2.000, 5.000, tinha quase 20.000 lá. E 10.000, 15.000, 18.000, 19.000, 19.988. Sobraram 12. E Jesus estava que estava, perguntou para ele: vocês também não querem ir embora não? E Pedrão, que era líder, se ele corre, todo mundo ia correr. Pedrão então dá uma palavra que expressa o desejo do discípulo: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Temos visto e crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como pode um discípulo de Cristo não querer estar perto de Cristo? E você sabe que o que nos afasta de Cristo é o pecado. A vida santa nos aproxima de Cristo. Então, marcas do discípulo de Cristo: imitar o mestre, produzir frutos, estar junto ao mestre. E quarto lugar, 5 marcas. Eu escolhi 5, tem mais, mas eu escolhi 5. Um profundo relacionamento com outros discípulos. Não é possível, você que está me assistindo pela internet, não precisa de igreja não. Não precisa não. Cristo na minha casa. Meu filho, eu vou te dizer por que você precisa ter relacionamento com outros discípulos, senão você não é um verdadeiro cristão. Está aqui, primeiro, para mostrar ao mundo que você é discípulo de Cristo. João 13,35 diz: e nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você vai amar da tua casa ou ama através do relacionamento pessoal? A nossa comunhão é uma prova que você é discípulo de Cristo. Segundo lugar, a importância do relacionamento com outros discípulos, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor e Salvador. Foi Jesus que falou isso em João 17:21. Para que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão dos discípulos é uma mensagem ao mundo acerca de Cristo como Salvador. Em terceiro lugar, é marca do discípulo de Cristo relacionamento profundo com outros discípulos por uma questão de sobrevivência espiritual. Nós somos corpo, como diz 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. E corpo é um conjunto de membros interdependentes, e nenhum membro sobrevive fora do corpo. Como é que você quer ter vida espiritual se você não tem comunhão com outros discípulos? Aí vem alguém e diz para mim: não, pastor, é muita gente falsa. Deixa eu te falar, porque eu não comi merenda na universidade. Isso aí é um mecanismo de defesa do psiquismo humano. Você projeta no outro que você é, porque tu é falso, tu acha que todo mundo é falso. Freud tem razão. Nessa tem. Que conversa é essa, rapaz? Na igreja tem joio. É verdade, então você vai encontrar gente falsa. Agora, vim dizer para cá, por causa de um fato, porque se desentendeu com o irmão, porque alguém ponhou um dinheiro emprestado e não pagou, porque alguém falou mal de você, que todo mundo é falso. Tem conversa fiada, rapaz. Você tem que estar ligado a outros discípulos para você sobreviver espiritualmente. Se você viver isolado, você morre espiritualmente. E em quinto lugar, marca, já que essa é a primeira característica entre as 3 fundamentais, que prova que você é um verdadeiro cristão, é a primeira, ser discípulo de Cristo. E estamos na quinta marca, discípulo de Cristo. Segura aí, vou até beber um pouco d'água. Discípulo de Cristo produz outros discípulos. Eu gosto mais de Mateus 28, 19 e 20. Ide
E ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu prefiro a narrativa de Mateus do que a narrativa de Marcos, porque Marcos diz, ide pregar, e pregar é proclamar. Mateus está falando em ensinar, ensinar mudou. Ensinar gasta tempo, gasta energia, ensinar tem que ter dedicação. E fala 2 vezes, ide ensinai, 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 ensinai. Que discípulo é você que não faz discípulo? Nós aqui na igreja estamos no ano de manifestar a fé. E eu estou batendo na tecla, toda a Santa Ceia, todo o culto, meu irmão. Você está orando para ganhar alguém para Jesus? Segundo lugar, não adianta só orar. Quem você está evangelizando? Quem você cuida quando vem aqui na frente aceitar Jesus? Eu já falei aqui, vou repetir, porque eu estou gravando para programa de televisão. Aqui tem uma irmã, uma senhora, eu nunca pedi isso, nunca mandei. Acabou o batismo, vem gente aceitar a Cristo, ela está aqui na frente. Ela cuida de 10, 12, 15. E todo batismo aqui, 5, 6, 7, 8 se batizam. Alguém mandou ela fazer? Não. Ela é uma verdadeira cristã, e como cristã ela é discípulo de Cristo, e como discípulo de Cristo, ela produz outros discípulos. Sai desse lugar de acomodação, meu irmão. Sai dessa vida religiosa. Vai pregar o evangelho. Fale de Jesus para teus amigos, para teus colegas, para teus parentes, na escola, no trabalho, no mercado, no açougue, e tu vai ver como é que Deus vai te usar para ganhar gente, e você vai ver gente descer aqui nesse tanque, porque você é um verdadeiro cristão, e como verdadeiro cristão, você é discípulo de Cristo, e como discípulo de Cristo, Ele ordenou a gente fazer discípulo. Meu irmão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você está com vergonha? Você está com vergonha? Aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu o envergonharei dele diante de meu Pai. A coisa é muito mais séria do que você pensa. Os radicais islâmicos não têm vergonha de mostrar sua fé, mesmo sendo rejeitado pelo mundo. Ele não tem. Ele não tem vergonha. E não tem vergonha, não é lá nas Arábias, ou lá na miséria da África, não. Vai na Inglaterra, vai na França, vai na Alemanha, vai. Eu sei o que é que eu estou falando. Vai na Itália, vai, passeia lá, vai na Suíça, vai lá, vai na Espanha, vai lá no primeiro mundo, vai lá. Não tem vergonha, não. Estão andando, ó, mulher tapada até aqui, roupa preta, só aparece os 2 olhinhos. Eu estava no shopping em Orlando e estavam elas lá, no país da liberdade, no país da modernidade. Eles não têm vergonha de ser o que são, não tem vergonha de proclamar suas doutrinas, e vem aqui o crente querendo deturpar o evangelho para adaptar ao mundo pecador. Ei, eu vou dizer aqui, homossexualismo no cristianismo é pecado e leva para o inferno. Adúltero no cristianismo é pecado e leva para o inferno. Vida devassa no cristianismo é pecado e leva para o inferno. Roubar é pecado e leva para o inferno. Ter mais de uma mulher é pecado e leva para o inferno. Se prostituir, ter relação sexual fora do casamento é pecado e leva para o inferno. Eu vou abrir mão por causa de uma sociedade corrompida e longe de Deus? Manifeste a tua fé e faça discípulo para Cristo. Rapaz, nós estamos vendo a mulher. Rapaz, eu fico, eu digo, Jesus, me dá graça, é que eu não aguento esse negócio. É uma pressão para mudar a cultura e comportamento. Eu não vou dar nome. A mulher de fulana que morreu, a mulher de fulana, a companheira de fulana, a mulher, e isso vai sendo introjetado na gente, e a gente vai aceitando, sabe? A mulher de fulana. Que mulher de fulana? Porcaria nenhuma! Sociedade devassa! Sociedade longe de Deus, quebrando todos os valores. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Homem com homem, mulher com mulher, na Bíblia é sentimento perverso. E eu estou garantido pelo artigo 5º da Constituição: ninguém pode ser cerceado por convicção religiosa,
política ou filosófica. Vai plantar batata quem quiser. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. O Evangelho é o poder que transforma e nós estamos calados. Uma igreja encurralada de líderes medrosos e covardes, omissos. Quer me processar? Me processa, não é o primeiro, não o segundo, nem o terceiro. Vai me processar, ainda estou lá respondendo até hoje. Pode vir quantos quiserem. Mas que evangelho é esse? Que eu tenho que me adaptar ao mundo. Aí levanta uns caras aí, pastor caído, pastor lambão, pastor com vida ministerial destruída, destroçada, fazendo do evangelho escárnio, deturpando os princípios inegociáveis da palavra. Tem que entender, isso é direito civil. Ah, é? Direito civil? Acima de 18 anos, ter relação sexual entre si, também é direito civil. Então vamos dar nome de pecado de direito civil. Ó, encher a cara, ficar mamado, acima de 18 anos, é direito civil, mas na Bíblia é pecado. Ok? Agora estamos mudando. Eu estou perguntando se é direito civil. Tem um monte de direito civil que vai levar para o inferno. É direito civil. Tem que rir. Pastor agora, meu irmão, na maior careta de pau, para respaldar o pecado, dizendo que é direito civil. É direito civil sim, mas é pecado. Fumar é direito civil. Estragar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, com droga, também é direito civil. Encher a cara, também é direito civil. Mas na Bíblia é pecado. Você sabe qual é o maior engano do cristianismo? É a gente pensar que amenizando a mensagem nós vamos ganhar pessoas. Meu irmão, o que eu encontro em aeroporto, o que eu encontro de gente no lugar que eu vou, e eu pergunto, de vez em quando eu preciso perguntar, porque o cara já vem xingando o palavrão, mas não é me ofendendo não. É cada lance que dá vontade de rir. Que legal te encontrar aqui. Eu já sei que não é. Já sei quando a linguagem, eu tenho dúvida. Continua, pastor. Continua, pastor. Continua. E gente, né, gente de classe alta. Gente de nível, não é só povão não. Povão também. Continua, pastor. E quando eu não consigo descobrir, você é meu de igreja. Não sou evangélico não. Mas o Senhor me representa. Continua. Isso é uma vergonha. A gente está sendo encurralado. Até o homem pecador está se sentindo encurralado. E você, crente? Está com medo do diabo? Está com medo do pecado? Está com medo da sociedade? Abre a tua boca, diz, eu sou da igreja do Malafaia. Quer falar o que dele? É homofóbico? O que quer falar? Você conhece ele de onde? Parte para dentro, que eles vão se encolher. Você fica com medo. Ai, meu Deus, se alguém descobrir aqui, o sangue de Jesus tem poder. Fala até língua estranha para Deus proteger. Me cobre com teu redepanta lá baixaia. Não deixa ele saber se tira. Até falar língua estranha, rapaz. Para não descobrir que ele é membro aqui da igreja. Abre essa tua boca. Manifeste o seu cristianismo e você vai fazer muita gente ser discípulo, porque o mundo tem vazio de Deus e você tem a palavra que preenche. A segunda característica fundamental para ser um cristão verdadeiro: servos do Senhor Jesus. Para ser um verdadeiro cristão tem que ser discípulo de Cristo. Para ser um verdadeiro cristão tem que ser servos do Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo em Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Deus. Tito 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus. Agora é interessante que tem uma passagem em Lucas 17:10, olha,
Se considere servo inútil quando você fizer aquilo que te é mandado. A gente analisa um texto, mas não lê o que está no sentido contrário. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você faz o que te foi mandado, você faz por obrigação e não por prazer. Então você só faz aquilo no limite da tua obrigação. Então, para você não ser servo inútil, você tem que ter prazer no que você está fazendo e fazer além do que está te mandando. A Bíblia não está declarando que todo mundo é servo inútil. Jesus está declarando que quando você faz somente a sua obrigação, você é um servo inútil, porque você só fez o que foi mandado. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você fizer além do que é mandado, e se você faz por prazer, porque a única maneira de você fazer além do que você é mandado é ter prazer. Porque se você não tiver prazer no que faz, você vai fazer no limite da obediência. No limite. Mas se você fizer por prazer, você vai fazer além do que te ordenaram. Então você não vai ser servo inútil. Aqui estão as marcas do servo. Primeiro, a obediência. Primeiro, a obediência. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está ali, ó. O título, está ali onde está o tópico. João 15, 14. Agora tem mais 3 características em 2 versículos, que é Mateus 24, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor o colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado será esse servo quando o Senhor voltar o achar assim. Aqui tem mais 3. Fiel, honesto, íntegro, cumpre a sua obrigação. Prudente, evita dano e erro, não causa problema. O que faz, toma cuidado. Não posso ser escândalo. Não posso ser instrumento para enfraquecer outros. Prudente e produtivo. Servo, produtivo. É igual a parábola dos talentos de Mateus 25, 14. Ele usa a mesma palavra para o produtivo, servo bom e fiel. E para o que não é produtivo, o negligente servo. Onde é que você está? Agora, tem mais uma. A obediência, a fidelidade, a prudência, a produtividade e, quinto lugar, servir aos homens como se serve ao Senhor. Servindo aos homens como se fosse ao Senhor. Está lá em Colossenses 3, 22 e 23, Paulo falando sobre isso. Paulo dizendo, olha, tudo que você fizer, fazei de todo o coração como a Deus e não aos homens. Ele está completando o início do versículo 22, falando que você deve servir aos homens como se estivesse servindo ao próprio Deus. Como é que você é na tua empresa? E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Quando você obedece esse princípio, eu garanto que você nunca vai perder o emprego. Porque se você servir aos homens como você serve a Deus, não vai faltar emprego para você. Pode ter corte, mas vão te segurar. Engraçado, o crente quando entra, tão bonzinho, tão legalzinho, tão fielzinho, 30 dias. Depois começa a fazer parte daquela patota que critica, daquela patota que enceba, daquela patota que sempre está sendo mandado e tem que ser vigiado e tem que ser policiado. Como é que é isso? Isso é servir a Deus? Depois vai ser testemunha contra o patrão, para um cara que está querendo arrumar um dinheiro por brechas na lei, porque um ato pode ser justo diante da lei, mas não torna necessariamente legal. Ou melhor, um ato pode ser legal diante da lei, mas não torna necessariamente justo. O salário mínimo é legal. É justo? Não, mas é legal. Um ato pode ser legal diante da lei, mas não torna necessariamente justo. Isso vale para empregados e patrões.
Eu vou assinar nada, vai trabalhar 12 horas para mim, depois vai lá na justiça, que lá eu faço acordo. É isso? E a Bíblia também fala dos senhores, dizendo, olha, cuidado como é que você trata seus empregados que tem um senhor sobre a sua vida. Isso é sério. A terceira e última característica fundamental, são características, irmãos, sem elas, discípulo de Cristo, servo de Cristo e terceiro, filhos de Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Diabo vai ser sempre diabo. Anjos vão ser sempre anjos. Animais vão ser sempre animais. Mas o homem pode se tornar filho de Deus. Porque todos os homens são criaturas, mas pode se tornar. Como diz João 1,12, mas a todos quanto receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que são chamados pelo seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Filho de Deus é aquele que nasceu de cima, nasceu do alto, transformado pelo poder do Evangelho, o poder da palavra e do Espírito Santo para uma vida nova. Segunda característica dos filhos de Deus, que mostra que você é um verdadeiro cristão, tem a carga genética do Pai. Segura aí. Vou beber mais um pouquinho d'água. O DNA é uma molécula que define as espécies e transfere para gerações futuras as características da espécie. Como é que você é filho de Deus e não tem a carga genética do Pai? De Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor. Aqui está a maior marca da carga genética de Deus, que é o amor. Então eu pergunto, como é que você é um verdadeiro cristão? Como é que você é filho de Deus, se você não tem a carga genética do amor, que é do Pai? Como é que é isso? Debaixo do amor, perdão. Debaixo do amor, misericórdia. Debaixo do amor, compaixão. Debaixo do amor, bondade. Como é que pode ser um crente que não libera perdão para o outro? Como é que pode ser um crente que não tem compaixão com o necessitado? Como é que pode ser um filho de Deus que não ama o pecador, que está a caminho do inferno, e ele não está nem aí? Que compaixão é essa? Compaixão é sentir como se fosse, é se colocar no lugar do outro. Isso tudo está debaixo do amor. Sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 15, 14, 15. Isso é, o amor é que dá sentido de completude a tudo. Como é que pode esse negócio? Tem que ter a carga genética do Pai. Como é que é isso? Como é que pode ser um verdadeiro cristão e não sabe perdoar, não é tolerante com nada, não tem prática de bondade, não ajuda necessitado, não está nem aí para o pecador, não entende o outro? Como é que pode? Como é que pode? Que cristianismo é esse? É mentira! Estamos nos enganando! A terceira característica do filho de Deus é porque se é filho, aceita a correção. Filho aceita a correção. Está lá em Hebreus 12, do 6 ao 8. Olha, Deus corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. E quem não aceita a correção, não é filho, é bastardo. E depois no versículo 11, vai dizer assim, que a correção no momento não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitados por ela. Quem não se lembra de uma boa correada que levou? A memória. Quem não se lembra de um chinelo cantando no lombo? Um bom chinelo. Uma varinha de goiaba. Alguém morreu? Alguém ficou com trauma? Eu tenho trauma quando vejo um chinelo.
Eu tenho trauma quando eu vejo uma correia. Essa é uma sociedade toda deturpada, lei da palmada, a criar vergonha na cara, tem que ter punição, espancamento não, tem que ir para a cadeia. Rapaz, eu contei aqui de manhã, eu me lembro do velho Malafa. A verdade é que eu apanhei muito pouco. Em relação aos meus 2 irmãos, eu apanhei muito pouco. Samuel, ele não está aqui hoje, o deputado. Estou largando o aço em cima dele hoje. Samuel, meu irmão mais velho. Rapaz, esse cara era da pá virada. Esse cara era da pá virada. Uma vez esse cara tinha uma prova, ele estava no colegial, famoso colegial. Ele não estudou para a prova, sempre foi muito inteligente. Samuel sempre foi um cara cabeção, mas ele não estudou para a prova. Na época da ditadura, ele pegou um cabeção de negro, soltou dentro da sala. E quando o troço estourou, ele falou, bomba! Foi uma correria. Chamaram o DOPS, naquela época, a polícia política, o DOPS, a investigaram, chegaram nele. Só que meu pai, oficial da Marinha, ex-combatente, militar sempre teve muito prestígio, aí, não, ele não é subversivo. Mas meu pai foi chamado. Engraçado que nesse dia eu estava no pátio da casa, eu era guri, pequeno, e ele chegou cedo, meu pai perguntou, moço, vai falar assim, moço, você não ia ter uma prova hoje? Ah, não, foi cancelado, estouraram uma bomba lá no colégio. Estouraram uma bomba. Aí, vai escutando. Aí meu pai foi chamado. Aí contaram a gracinha do mano. Aí meu pai está em casa, esperando a figura chegar no outro dia. Quando a figura chega, eu nunca me esqueço da cena, escuto o barulho da correia voando no ar. Pegava a correia, a bichinha fazia assim, eu só via aquela correia, saia aqui do velho Malafa, ele já pegava e já apanhava ela dobrando assim. Ah, meu irmão, e toma no lombo do nego. Aí me lembro que Samuel, rapaz, olha como é que ele tinha vocação para deputado desde que ele era garoto. Vou mostrar, você nem sabe da história. Aí meu pai entra, seu moleque safado, vai, pai, eu vou te dar carro, pai. Eu prometo que vou te dar uma carro. Fazia um monte de promessa, olha a vocação do cara, rapaz, desde novo. Meu pai, seu moleque safado, eu quero saber de carro, seu sem vergonha, vá. Olha aí, morreu por causa disso? Aí é homem. Aí, De vez em quando o Jeová faz isso comigo, com você. Não é só com você não, comigo também. Ou tu pensa que pastor tem imunidade? Filho, aleluia. Bate menos, papai. Glória. É filho? Tem correção. Aí quando papai arrocha. Puxãozinho de orelha. Uma correadazinha. Um castigo. Tudo faz parte do processo de aprimoramento do filho. Vê, cria teu filho sem punir. Cria teu filho sem dizer não. Cria para tu ver o que tu está criando um monstrinho dentro da tua casa. Cria. Ele vai pensar que a sociedade é igual a tua casa. Tá falando, fica tranquilo. Tá pensando. Ele vem para a sociedade, aí só que na sociedade ele vai encarar gente que vai dizer não, que vai enfrentar ele. E ele, psicologicamente, emocionalmente, não vai estar preparado para o não. Aqui é que está o problema. Você tem que privar a criança. Você não pode dar tudo à criança. Você não pode fazer todas as vontades. Isso faz parte da própria criança, da própria estrutura do ser humano, elaborar a frustração. Depois vira um adulto, homem. Só falta fazer beicinho. Treme até os lábios. Pastor, tu não ganhou uma correada quando era guri, não, miserável? Homem fazendo beicinho. Aí, Matias. Como é que pode um negócio desse? Homem, estou falando de homem, barbado. Qualquer coisa chora. Qualquer coisa faz beicinho. Você nunca tomou um tapa, não?
Tu nunca tomou um cascudo quando era moleque, não? Hã? Ou quando tu chegava em casa, teu pai, o panaca que tu tem, ainda saía para te defender. Pô, na minha época, eu cheguei em casa dizendo que arrumou problema, eu tomava um pau ainda em casa, para evitar de não arrumar mais problema. Ah, arrumou problema? Então vem cá, lepo, lepo, lepo. Agora, o que é que você fez com meu filho? Os pais de hoje, omisso, covarde, frouxo. Hã? Não desempenha a função de pai, aí quer fazer defesas para criar um monstrinho dentro de casa. Um Hulkzinho miserento que tu está criando dentro da tua casa. Tá? Uma fedelha cheia de vontade. Depois não tem marido para essa mulher. Por quê? Qual homem que vai aguentar um traste desse? É bonitinha, todinha empinadinha, coisa e tal. Mas e daí? Olha o gênio da miserável. Vai lidar com ela para ver o que é. Porque nunca teve uma correção, nunca teve um não, nunca disse não pode, não vai fazer, não vai sair, deixa bater pé, não vai. Esse é o problema de hoje. Deus Pai faz isso, corrige. O salmista no Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Você afligiu o cara para ele poder aprender as regras da tua casa, as regras da boa convivência, as regras do respeito. Hoje uma criança fala com um adulto você. Você, porque em casa você é uma pinóia. Escuta isso, você pode ser amigo do teu filho, mas você nunca vai deixar de ser o pai dele ou a mãe dele. O problema é que os pais hoje querem ser só amiguinhos. Aí a criança vem, encara um adulto, você, é você. Você. E você porcaria nenhuma, te conheço de onde? Jogo bola de gude contigo aonde? Como pipoca com você aonde? Que você? Assisto videogame contigo, jogo videogame aonde? Esse é o problema, não tem correção nenhuma. E isso dentro da igreja, uma geração toda deturpada dentro da igreja, gente. Eu já vou terminar. Característica de filho: tem que nascer de novo, carga genética do pai, aceita a correção. Cuidado com o nome, representa o nome. Tem que ter cuidado, responsabilidade com o nome que tem. 2 Coríntios 3:2 diz que nós somos uma carta aberta lida pelo mundo. Você é responsável, o seu testemunho é aí fora. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Você tem que brilhar o seu testemunho. Isso é sério. Filhos, tem que nascer de novo, não é? Tem que ter filiação, carga genética do pai, aceita a correção, responsabilidade com o nome. Em quinto lugar, essa é a boa e eu termino, tem direito a promessas. Quem é filho de Deus aqui? Vou destacar só 4 para você. A primeira, você tem direito a isso aí. Você tem direito. Você tem direito. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Guarde no teu coração, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Há um Deus que te guarda, te protege, cuida de você, provê. Você é filho de Deus, você é um verdadeiro cristão. O Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda, Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha que privilégio. O chifrudo dos infernos, o capeta que perturba, que nos ataca, manda seta, manda dardo, perturba, ataca a tua família, um dia vai estar debaixo dos teus pés. Sabe o que significa? Vitória total e absoluta sobre ele. Um dia ele não vai mais poder usar nenhuma artimanha contra você. É promessa de Deus para nós, é direito.
Olha, outra, que está lá em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você vai ser semelhante a Cristo, o corpo glorificado, e vai ver Jesus como Ele é. É promessa, é direito. E a última está em Gálatas 4,7. Já não sois servos, mas filho. E se és filhos, herdeiros de Deus por Cristo. Você tem direito a uma herança. Aquilo que está lá em 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Você tem direito à herança eterna. Não é bolada, não é grana, não é imóvel, não é empresa. Você tem direito às mansões celestiais. Você tem direito ao céu de glória. Você tem direito à vida eterna. Vale a pena ser um verdadeiro cristão. Deus vos abençoe. A igreja de pé. Antes de passar aqui ao pastor Dilton para ministrar a ceia, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Hoje eu vou fazer aqui essa oração. Quando você peca contra alguém, uma pessoa, 2 ou 3, teve um problema, resolve lá. Agora, se você errou com uma pessoa e aquilo foi um escândalo, sabe? Passou dos limites do normal, excedeu a 2, 3 pessoas, então você não pecou só contra essas pessoas, você pecou contra quem você representa, que é a igreja. Ok? Você brigou lá com a tua esposa, acerta com ela, mas voou prato, voou garfo, voou copo. A vizinhança toda soube. Aí, meu filho, você não pecou só contra a tua esposa, acerta com ela, acerta com ele, e você também pecou contra a igreja, porque você é membro do corpo, você representa a igreja. Você tem que entender isso. E quem sabe você está aqui essa noite, diz que a gente não deve tomar o cálice, não é? Culpado, se sentindo culpado. Então, se alguém aqui quer pedir perdão por alguma falha, por alguma falta, olha, como eu estou fazendo, levante uma das suas mãos aí que eu vou orar por você. Não precisa ter medo nem vergonha. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, diz a Bíblia. Senhor, somos pecadores, erramos, e se não fosse a tua misericórdia, já estaríamos todos nós no inferno. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Perdoa as nossas iniquidades, lava-nos com o teu sangue, quebra cadeias que querem nos prender e nos levar à vida velha. Restaura, sustenta, renova, ajuda-nos a romper com o pecado e a vivermos uma vida santa fazendo a tua vontade. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Dilton.